Olá! Hoje eu vim falar de fábulas de Esopo, recontadas e ilustradas pelo Agostinho Ornelas, da editora Benu. Vocês sabem que Esopo foi um autor de fábulas, né, da Grécia, provavelmente do século VI antes de Cristo, de muito tempo atrás, né? E, na verdade, ele transmitia oralmente essas fábulas. Fábulas que envolvem animais e que trazem valores de vida, valores que são universais, que são atemporais, como a sabedoria, como a coragem, a valentia, a força, a covardia, valores que são alguns positivos e outros que são negativos, né? Esse livro foi editado pelo professor Amir Piedade, a quem o Agostinho faz um agradecimento. Eu também estou na lista de pessoas a quem ele agradece essa edição. Eu acompanhei a pesquisas, né, que o Agostinho fez para ilustrar essas fábulas. Foram muitas e muitas leituras, muitos livros que ele leu, que ele pesquisou, tantos livros de textos e tantos livros com ilustrações. Eu mesma me lembro de emprestar livros para ele, foram anos de pesquisa para ele trazer essa obra agora totalmente ilustrada, né? Com essas ilustrações tão expressivas que o Agostinho faz, tão dramáticas ao mesmo tempo. São 8 fábulas nesse volume: A Raposa e a Máscara, O Leão e o Ratinho, O Raposão e as Uvas, O Lobo e o Jumento, A Leoa e a Raposa, O Rouxinol e o Gavião, O Jabuti e o Coelho, e O Lobo e a Garça. E aqui a gente já vê uma reprodução de uma possível imagem do Esopo com um ratinho no ombro. O Agostinho ele tem sempre um elemento assim de ironia, de humor que ele utiliza, né? Que ele traz, que ele imprime no trabalho dele de ilustrador, de autor também, né? Do texto, que é o que ele faz aqui. Então, ele já abre falando o seguinte: Esopo teria sido um escravo que viveu no século VI antes de Cristo. Sua fama, porém, sempre foi mais lendária que histórica. Ele tem sido representado como um indivíduo feio, gago e corcunda. E será que era assim mesmo? Suas fábulas não foram escritas, mas transmitidas oralmente. Apesar disso, algumas características de suas histórias prevaleceram até os dias de hoje, como a antropomorfização dos animais, ou seja, animais que reproduzem comportamentos humanos, principalmente a fala. Os animais falam, eles se colocam como humanizados, né? O gestual que eles fazem em relação aos humanos é proposital e tem, na maioria das vezes, a finalidade de ressaltar os bons e maus comportamentos humanos, né? Maus comportamentos humanos, no plural. Então, este é Esopo, e agora a gente vai ver a beleza desse trabalho que o Agostinho fez, um trabalho que recupera, né, essa forma de você representar os animais, de você representar essas histórias, e eu vou ler para vocês uma que eu gosto muito, que é a do leão e do ratinho. Certo dia, quando o ratinho saía de sua toca, deu de cara com o leão dormindo em seu caminho. Resolveu escalar aquela montanha peluda, mas acabou despertando a fera. O leão, enfurecido, disse: Como ousa interromper o sono do rei desta savana? Já para a fornalha da minha garganta. O ratinho então implorou: Majestade, tenha bondade de poupar a minha vida, pois um dia posso lhe ser útil. Ser útil a mim? Que eu saiba, elefantes não têm medo de ratos, caçoou o leão. Um dia o senhor haverá de constatar que este mundo dá voltas. De fato, este mundo dá voltas. Porém, nunca deixarei de ser o rei desta savana. Bem, uma vez que não sou covarde, eu o libero, ínfima criatura. Até que num outro dia, o ratinho ouviu urros. Então o pequeno roedor pensou:
O que será que aconteceu? Era o leão, que havia caído no Marapuca. Precisa de ajuda, meu rei? Debochou o ratinho. Claro, implorou o leão. Não se preocupe, eu o livrarei dessa corda. Após ser solto, o leão disse: Eu lhe sou muito grato e gostaria de recompensá-lo. O que deseja? Gostaria de ser meu conselheiro? Somente quero que tenha humildade de reconhecer que este mundo realmente dá voltas. Ontem o senhor era rei, hoje foi rato na ratoeira, e eu, ao lhe ser útil, me tornei o herói desta história. Moral da história: uma boa ação ganha outra. E essa moral é uma das características da fábula, né? São textos curtos, são textos breves, que envolvem um conflito entre aqueles dois animais e que esse conflito dá margens à exploração, à abordagem de muitos valores, de muitos afetos, né? Como eu disse, que são atemporais universais, não à toa, histórias que são atribuídas a Esopo de tantos e tantos séculos atrás são até hoje conhecidas e fartamente lidas por crianças, por adolescentes e por adultos. Eu, particularmente, gosto muito de ler as fábulas porque elas nos distraem, são curtinhas e têm um toque sempre de humor e de ironia. Agora, vou mostrar as ilustrações que o Agostinho fez para esta, né, do leão e do ratinho. Reparem essa dramaticidade, né? Ao mesmo tempo, essa força do leão, essa maldade estampada no rosto dele, o apavoramento, o susto do ratinho. A outra imagem, as imagens vazam, né, em duas páginas, elas ocupam duas páginas, e aqui já era o contrário, né? O ratinho gozando de uma segurança, o leão apavorado, inseguro, vulnerável, né? São expressões até, vamos dizer assim, dramáticas, teatrais, né? E por último, essa que acompanha a moral da história, né? O leão se sentindo de fato não somente o rei da savana, mas o rei do universo, né? Bom, como eu falei para vocês, são 8 fábulas e vou mostrar as ilustrações do lobo e da garça, que é a última. O Agostinho trabalha com uns ângulos, com umas geometrias também que são bem interessantes, tanto verticais quanto horizontais, né? Aqui nas pedras, né? Nos rochedos. E eu deixo vocês com essa dica de fábulas de Esopo.